Vozes da Saúde. Olá pessoal, eu sou o Papini, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Vozes da Saúde, como você sabe, ele é promovido pelo Instituto Colabora Saúde, organizado pelo Instituto Colabora Saúde e patrocinado pela Aditus Health. Nosso objetivo é trazermos sempre pessoas que tenham boas histórias para nos contar e que geram impacto dentro do nosso setor da saúde aqui no Brasil, compartilhando as tendências, compartilhando conceitos e ideias, né, sobre o nosso setor da saúde. E hoje a gente tem uma entrevistada aqui bem especial. Eu sou suspeito porque eu a conheço já há muito tempo, tenho uma admiração muito grande por ela, e aí fica mais fácil também, né, a gente poder conversar. É uma pessoa que tem uma carreira muito interessante no setor da saúde e que, de fato, gera impacto para o setor como um todo e também para os profissionais da área da saúde. Ela tem uma atividade ela é meio que vista como uma grande mentora do segmento. Então, é com grande prazer que eu quero anunciar aqui a minha amiga, posso chamar de amiga, Pode. Né? Mas metade disso descontem, tá? A Valéria, que eu vou deixar para você se apresentar, Valéria, sua história, seu currículo. E seja bem-vinda ao Vozes da Saúde. Obrigado, Papini. Primeira coisa, realmente, a admiração é mútua, né? E acredito que é extremamente importante a gente compartilhar, né, os nossos desejos, aonde a gente quer chegar e depois como a gente chegou até aqui, né? Você pediu para falar um pouquinho da carreira, né? Então, assim, eu sou Valéria, tá? Tenho 61 anos, sou da profissional da saúde. Eu falo que nem todo mundo conseguiu ser igual o Papini, que escolheu outro tipo de carreira, mas eu faria absolutamente a mesma coisa. Eu faria medicina novamente, né? E aos poucos eu fui olhando que eu precisava, além da prática clínica, o que não é pouco, tá? É muita coisa, né? Que eu precisava olhar um pouco fora da parede do consultório, da parede do hospital. Né? Outro dia eu li, acho que foi do Clemente Nóbrega, né? Ele falou o seguinte, que o gestor de saúde, né? Ele percebe, não tem um curso, não tem uma coisa. Depois que você tem vivência na saúde, você vai entendendo que você precisa aprimorar a gestão que você já faz. Né? Então, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. Né? O que te levou para a medicina primeiro? Por que você escolheu medicina? Você tinha família de médicos? Primeira médica da família, acho que é a última. Tá? Minha família é de homens engenheiros. Né? Eu tinha muita habilidade manual. Eu lembro que na minha época, não sei se na sua existia, o tal do teste vocacional. Né? E o meu deu arquitetura. Mas o meu coração dizia que eu queria fazer alguma coisa por pessoas. E a arquitetura faz sim. Hoje eu entendo, hoje eu vejo. Né? Eu tenho enteado que é arquiteto. Então, eu vejo como a arquitetura pode contribuir para a saúde das pessoas. Mas com 18 anos eu não tinha essa coisa. Então, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer medicina. Tá? Medicina, eu gosto de gente, vou fazer medicina. Tive um apoio gigante dos meus pais, especialmente do meu pai. Minha mãe, por ela, eu não faria. Minha mãe eu faria direito, que ela acha que eu devia ser juíza e tenho... né? Mas meu pai sempre me deu a maior força. E eu fiz medicina no Rio de Janeiro. Né? No terceiro ano da faculdade, eu fui naquela coisa de estágio, né, para um pronto-socorro do Miguel Couto. É um pronto-socorro gigante, tá, no Rio de Janeiro, onde você atende duas classes sociais. Acho que isso que... Hoje, olhando para trás, eu vejo que isso foi extremamente importante nas minhas escolhas. A gente atendia, né, os traumas, os acidentes, né, os bebuns da classe AAA, Zona Sul do Rio, porque ela fica ali entre Leblon e Lagoa. Né, e a gente pegava todo mundo da Rocinha. Né, então, do lado, numa maca, né, tinha alguém da Rocinha, né, que podia estar desidratado porque não tinha água ou por qualquer outro motivo, né, ou um baleado da Rocinha, né, e um baleado da Zona Sul. Tá? E aí eu fui vendo esse contraste. E aí tive o professor Lincoln de Freitas, né, começou a falar para mim que eu tinha muito jeito para pediatria. Eu amo emergência. Falo que se eu ganhasse hoje,
né? O que eu ganho. Só aguentaria 6 horas, não aguento mais 12. Né? Para fazer emergência é o que eu amo mesmo. Né? Eu gosto daquela... Todo dia uma surpresa. Acho que por isso que depois eu fui para gestão. Né? E aí, ok, fiz residência 1 ano no Rio, tá? E mais 2 anos em São Paulo. Fiz pediatria. Né? Comecei pediatria assistencial no SUS, né? Num hospital na Moca, em São Paulo, chama Cândido Fontoura, hospital que tem residência até hoje. E ali eu fiz 32 anos da minha vida. Né? Mudei cada hora num setor do hospital, só não fiz ambulatório, porque não tinha perfil para consultório, embora eu e os colegas, nós abrimos uma clínica absolutamente em frente ao hospital, porque na minha visão, né, e aí acho que a diferença, Papini, entre você ter a mentalidade empreendedora e não ter a mentalidade empreendedora. Eu e mais 5 colegas de residência abrimos, a gente cobrava na época o que seria hoje R$50, R$60, a consulta em frente ao pronto-socorro público. Mas assim, classe A, super bonitinho, super bem organizado, com tudo que a Anvisa pedia e profissionais de extrema qualidade. Tá? Para quê? A gente queria, naquele momento, oferecer alguma coisa de qualidade, porque eu percebia, trabalhando no hospital público, que muita gente poderia pagar. Né? Então, assim, foi demais. Né? E aí eu quis uma coisa que, na época, a Anvisa disse que era impossível. Isso foi mais ou menos 95, 96. Eu tive uma ideia que era a seguinte: poxa, uma mulher chega cansada do trabalho, ela não quer levar o filho no médico, né? Ela não quer, e a gente tinha vacina, né? Então eu queria fazer vacina domiciliar, tá? E não foi possível. Você estava antecipando tendências, né? Mas eu não tenho a mentalidade empreendedora, eu só tenho a ideia. Porque se eu tivesse a mentalidade empreendedora, eu tinha buscado recursos que eu não tinha. Eu tinha insistido, que é isso que o empreendedor faz. Então, assim, beleza, sou cheia de ideias, mas não sou uma empreendedora. Né? Então, era cobrar barato, entregar de qualidade, né? E entregar serviço. Eu não sabia que chamava serviço, tá certo? Mas eu tinha a intuição que uma família gostaria daquilo. Né? Bom, aí continuei no hospital, aí fui diretora do hospital, 5 anos, né, diretora clínica, e numa daquelas tardes, né, em que você fica sozinho no hospital, tipo véspera de feriado, meia de feriado, tal, eu recebi uma prescrição de um medicamento que eu não tinha ideia para o que servia. Tá? Era uma heparina de baixíssimo peso molecular. E uma cardiologista fantástica, a doutora Cláudia, ela do HCOR, que prescreveu. Falei, pô, veio da Cláudia, eu sei que não é balela, né? Isso realmente vai fazer diferença. Só que eu sabia que se eu comprasse aquela heparina de baixíssimo peso molecular com a verba extra que eu tinha, tá? Eu não ia comprar muitas latras de hidrolisado proteico específico, tá? Que a gente tinha recebido o serviço do Perolabaita do professor Nóbrega. Nós recebemos o serviço de gastro, mas nós não recebemos os recursos. Eu recebi os profissionais. Um abraço, se vira. E aí eu entendi que eu tinha que aprender, tentar comparar abacaxi com banana. Olha que porque eu sabia comparar banana com banana, abacaxi com abacaxi. Né? Mas não sabia comparar coisas muito diferentes. E aí foi... o impacto no orçamento e como eu não sabia nem da melhor forma. Entendeu? Eu não sabia que chamava impacto do orçamento, eu não sabia que isso era custo-efetividade, tá? Eu não sabia os conceitos. Né? Por isso que eu acho que é super importante a gente estudar e principalmente a gente transmitir isso. Né? Porque era isso. Né? Eu estava fazendo escolha, eu estava entregando serviço e tudo isso que a gente podia fazer. Aí eu fui estudar administração hospitalar e economia da saúde. Acho que eu fui da 2ª turma do Marcos Bose Ferraz na Unifesp. Né? E aí eu entendi que tinha um sistema muito maior do que aquilo que eu imaginava. Consultório, né? Vigilância sanitária, hospital, né? Tinha mais coisa do que aquilo. Né? E aí eu descobri, fiz vários amigos, acho que do MBA até hoje, e aí alguém do MBA me chamou para trabalhar no serviço de saúde suplementar, que naquela época para mim era privado. E aí eu fui ser auditora, tá? Auditora de conta, da conta já executada, na Mil. Fiz
aprendi um monte de coisa, né? Não tinha ideia do que era aquilo, me encantei, tá? Logo depois, a Sul América me chamou, né? E aí eu acabei assumindo a gerência de auditoria da Sul América, então foi aumentando a história e eu fui me capacitando. Mas né? mantinha o atendimento 32 anos. no Cândido Eu Fontoura. mantive o atendimento. Então, o Cândido, eu fazia assim, eu tinha que cumprir uma carga horária, né? E aí eu fazia, ou eu fazia noturno, né? Com rodízio no final de semana, até que nos últimos 5 anos eu trabalhava só aos finais de semana. Muito legal. Né? Por quê? Porque aquela menina, né, que escolheu lá atrás, né, fazer a diferença, ela ainda mora aqui, né? E aí eu não queria deixar, porque qual que é a grande diferença do que eu faço hoje, que é um impacto muito maior do que eu faço do que eu fazia individualmente no assistencial para agora. Em geral, as coisas que eu almejo, que eu tenho impacto, eu tenho que trabalhar muito tempo, meses, às vezes até anos, para eu ver o impacto daquilo. Quando acontece o impacto, é uma bomba atômica, né? É um mundo de gente, né? Mas no hospital, com o paciente Imediato, né? crítico, é imediato, né? Eu vejo aquilo. Então, para mim, essa coisa de você ver a sua ação é muito importante. E, além disso, né, eu acho que vai muito mais além. Eu acho que ele baliza. Então, por exemplo, da Sul América, eu fui para a Roche, a minha escola, 8 anos. Eu fui Primeira experiência na indústria. Primeira experiência efetiva. na indústria, que eu não tinha ideia do que era indústria farmacêutica. Para mim, indústria farmacêutica era o representante que ia no hospital. Tá? É isso, para mim, a indústria. Não tinha... Lógico que eu sabia que fazia pesquisa, etc. Mas o tamanho, a máquina da indústria, como se pensa na indústria, né? A quantidade... Eu lembro que quando eu comecei na Roche, né? A hora que eu vi a quantidade de informação que existia em 2 cliques, para mim foi um divisor de águas. Quanto de ciência tinha ali, né? De ciência. Eu estava na Sul América, gente, um ícone, trabalha de uma maneira muito científica, muito elegante, né? Mas a gente, para conseguir um artigo, naquela época, tá? Estou falando aí de 2004, mais ou menos, né? Era muito difícil. Então, a história de que a indústria levava conhecimento, eu falo que hoje não leva mais, né? Hoje a gente compartilha mais cedo, porque a informação está muito próximo de todo mundo, né? Mudou o mercado, a internet. Quase que uma curadoria, né? É uma curadoria, a internet, acho que mudou muita coisa, mas eu era da época de ficar na fila da Bireme, né? Que é a biblioteca da Paulista, para pedir um artigo. Então, realmente, era uma coisa que eu fiquei alucinada. Eu lembro que a primeira vez, eu fui analisar material promocional. A primeira vez que eu olhei o mecanismo de ação de um lançamento que a Roche ia fazer, de chorar. Eu falei, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Era uma coisa, e cada clique, então, para mim, eu fiquei encantada, né? E aí, uma das pessoas do MBA, né, me convidou para um processo seletivo dentro da Roche mesmo, 1 ano mais ou menos depois. E aí eu fui fazer uma coisa, me falaram o seguinte, olha, é o contrário da auditoria, você vai estudar como médica, né? E, ao mesmo tempo, você vai pegar tudo isso de médica e vai transformar isso, né, para a gente falar com uma pessoa, para um grupo de pessoas que naquela época não era tão disponível para escutar como é hoje. Tinham muitas barreiras para serem quebradas. E aí eu falei, isso é legal. Porque acho que eu sempre tive a curiosidade, Papini, de procurar entender a dor do sapato do outro. E você tem 2 jeitos de fazer isso, né? Na teoria e na prática. Então, eu fui na prática. Então, assistência, hospital público, né? Mantive assistência, comecei para a saúde suplementar, né? Então, eu vi auditoria, tá certo? Depois da saúde suplementar, fui para gestão, aí fui para a indústria farmacêutica, que é quem proporciona a tecnologia, né? E foi uma descoberta absurda para mim. E acho que ali eu pude entender qual é o impacto, tá, da gente olhar o todo e não um, né? Mas continuei cuidando do um,
Porque ver aquele imediatismo é uma coisa importante. Me aposentei com 32 anos. 32 anos. Sente falta ainda desse assistencial? Sinto. Tá na veia, Por né? isso eu adoro quando eu vou para congresso ou quando eu tenho dar aula. Esse ano me chamaram para dar 2 aulas, né? E aí estava junto com os clínicos, com otorrinos, com pneumos, né? E aí vou encontrando um ex-residente. Uma delícia. Pegando esse ponto, Valéria, porque a sua formação é muito rica, né? Você acabou de descrever aqui toda a tua trajetória e é interessante como as coisas foram encaixando meio que aleatoriamente, mas, né, a gente sabe que nada é por acaso, né? Foi sendo direcionado. Mas pegando esse gancho, e hoje quando a gente vê o universo de médicos no Brasil, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos, né, o último a pesquisa do Conselho Federal de Medicina, do Censo, mostra que nós temos em torno de 35 mil novos médicos por ano, né, entrando no mercado. E isso tende a crescer, ou seja, em 4, 5 anos a gente vai ter metade dos médicos com 5, 6 anos de formato, né, da população médica. Aí, beirando aí uns 700, 800 mil médicos. É um grande universo. Você percebe que novas faculdades, etc. Mas o médico ele já chega com um olhar mais próximo dessa gestão que você foi buscar, ou entendendo um pouquinho mais o que é um sistema de saúde, ou ainda não? Ainda é um desafio? Ele está muito ali só na atividade dele. Eu vou responder o seguinte. Ele sabe que existe. Tá? Eu acho que tem a turma. A gente não pode deixar de lembrar de 2 marcos de saúde no Brasil. Né? 1988... né? A Constituição que colocou todos os brasileiros embaixo do SUS, né? Fantástico, né? E 10 anos depois, né? A Lei 9656 que organizou o sistema de saúde. Então, quando eu me formei em 89, né? E até quem se formou em 96, a saúde suplementar era uma coisa que podia qualquer coisa, não podia nada, não tinha regra, etc. Hoje o médico sabe exatamente, tá, que ele tem que fazer um relatório, né? Aquele relatório tem que ser um relatório inteligível, técnico para um não especialista, cada paciente é diferente do outro, então ele sabe. Evidenciado. Evidenciado. Só que a nossa formação ainda, diferentemente do farmacêutico, que eu bato continência, tá? E da enfermagem, que tem essa coisa administrativa, raríssimas faculdades de medicina o têm. Então, ele vai perceber, ele sabe disso, tá? Mas ele realmente precisa de um período aí de contato, de mão na massa, para entender. Ele sabe que existe. Acho que a diferença, tá, das gerações que se formaram até 98, por aí, de agora, é que eles sabem. Eu vejo, por exemplo, os residentes, né? Totalmente diferente o modelo que os residentes chegam para a gente. Existem algumas faculdades hoje que já pincelam alguma coisa, né? Então, acho que assim, sabe que existe, mas a gente ainda está longe. Deixa chegar mais pronto quanto ao entendimento do sistema de saúde, ainda né? Não. Quer dizer, que você tem alguém que vai subsidiar, vai bancar aquele recurso, aquela tecnologia e assim por diante. E trazendo... Eu só queria complementar. E como eu ficava com os residentes no final de semana, eu passava visita, etc. Espero que muitos deles tenham visto, estejam vendo. Eu tentava falar de medicina baseada em evidências, tá? Medicina baseada em evidência, como que eu comparava. Quando a gente ia mudar, sei lá, um antibiótico, além da parte clínica, era assim, qual o impacto econômico disso? Todos ficavam super interessados, né? Mas quando você vai para os núcleos de residência, você tem tanta coisa clínica para aprender, né? Que, por exemplo, eu falo, olha, posso vir fazer um curso de farmacoeconomia para vocês? Está muito distante. Tá, mas aí essa aula, tem aula disso. Então, acho que ainda a gente precisa entrar nesse lugar. Perfeito, perfeito. Acho que tem uma conscientização aí para evoluir, que né, é bom dentro da academia. Que é bom para o sistema, na verdade. Se a academia conseguir quebrar essa barreira, é bom para o sistema. Esse profissional chega mais pronto, né, entendendo todo o cenário e podendo colaborar mais, né? Talvez seja difícil, porque eu, olhando para mim e fazendo uma meia-culpa, né? Na minha época, na faculdade, tinha uma coisa que chamava MBP,
né, que era falar da população, medicina sanitária. Gente, todo mundo faltava. Mas era sanitarista. É tipo sanitária. Gente, todo mundo faltava, porque você não tem a visão. Você quer enfiar a mão no paciente, você quer palpar, você quer curar, você quer conter, entendeu? Então, depois que você dá aquela acalmada... né? Uma amadurecida maior. Mas tem que sensibilizar. Muito bom. E aqui, ampliando, né, evoluindo para o tema da indústria. Você vai e que você talvez tenha sido uma das primeiras profissionais com esse tema de acesso, né? Que hoje a gente fala market access, acesso. Eu me lembro que eu estava na indústria também e estava na Merck Sharp, que também foi uma casa que você passou, né? Quer dizer, você... A Mil, Sul América, Roche, Merck... E tem uma coisa super importante nesse meio, que foi o maior MBA da minha vida. Eu fiquei... quando eu pedi demissão da Roche... Eu pedi porque eu fui trabalhar como consultora, tá, com o Otávio Clark, né? Que era grande Otávio Clark. Aliás, vou convidá-lo para o Vozes da Saúde. Isso mesmo. Um dos primeiros, né? Junto com o Tobias, com o Luciano, a medicina baseada em evidência. Gente, a MBA era um negócio. Então, eu aprendi... nos 3 anos e pouco que eu fiquei na Evidências, o que realmente era farmacoeconomia, o que era medicina baseada em evidência, pesquisa clínica, mas o melhor de tudo foi conhecer o bastidor da maioria das indústrias farmacêuticas, que é uma coisa que você vê. Então, fui para indústria grande, indústria pequena, indústria nacional, indústria global, indústria de materiais, academia. Aí você conhece esse bastidor e você começa a separar o joio do trigo. Né? Porque todo mundo bota no mesmo saco a indústria farmacêutica, né? Então, assim, não são todas as nacionais que são iguais, não são todas as globais que são iguais, né? Você foi para o outro lado do balcão, né? Do outro lado do balcão, de novo, né? Exato. Eu fui lá do outro lado entender. Aí, assim, abriu o meu horizonte, né? Então, porque a Roche, nossa, tudo suíço, super... o europeu, né? Ele pensa mais no futuro, né? Ele pensa bastante para trazer... Quando eu abri o Outro Mundo, eu falei, Jesus, existe um outro negócio. E foi muito legal. E daí, da consultoria, eu fui para a MSD lançar um imunobiológico, né? A gente teve um super sucesso e está esse realmente salvando a vida de um monte de gente até hoje. Eu espero que continue, né? E dali eu fui fazer um negócio que eu não tinha ideia, né? Que é como trazer uma indústria farmacêutica para o Brasil. Então, tinha uma indústria centenária que atua na região na patologias de anemia e na parte renal, né? E, assim, o produto para anemia era maravilhoso, né? A coisa da história do impacto econômico, quantas vezes a infusão. Vamos trazer a empresa para cá. Aí eu fiquei lá 2 anos, né? Comprando papel higiênico, né? E ao mesmo tempo dando aula e fazendo isso. Foi muito legal. Esse foi o teu... Você voltou para aquela tua veia empreendedora. Você fala, não sou empreendedora, mas você tem esse... Eu tenho vontade, mas acho que eu não sei, Papini. Sabe, você empreende, né? Entendeu? Falta acabativa. Organizações. Não, imagina. Falta acabativa. E aí, então, esse tema de acesso. Nós temos uma audiência muito grande da indústria farmacêutica que talvez isso transite de uma forma mais tranquila. Mas explica rapidamente para nós o que essa liderança, esse profissional de acesso dentro de um setor farmacêutico é responsável. Ele é um tradutor e intérprete, tá? É literalmente um tradutor e intérprete. De quê? Né? Então, assim, ele conduz... Ele pega o dado científico, que é da área médica, já foi feito, em geral é global, tá? Ele pega a necessidade ou o querer da empresa, tá? Em oferecer um serviço ou um produto, tá? E ele traz a dor do cliente para dentro da empresa. Então, a indústria farmacêutica... O cliente para além do paciente. Isso. A indústria farmacêutica trabalha para quem? Trabalha para o paciente, tá? Mas, para que chegue no paciente, ela precisa ir através do médico. Então, ela vai através do médico. Enquanto os medicamentos, enquanto os procedimentos não precisavam de um financiador, perfeito. Nós estamos falando antes daquela época da 9656. Então, não precisava ninguém para pagar a conta. Ou eu ia na farmácia comprar o medicamento, ou o médico me internava e eu pagava a conta do hospital. Era simples desse jeito. Ou eu ia para o SUS, que a gente já conhece. Hoje, eu preciso de alguém que financie.
Então, o próprio SUS, Valéria, a gente paga imposto, nós financiamos. É isso mesmo, é verdade. Tá? Mas as tecnologias, elas foram se sofisticando. Elas foram chegando mais perto, né, da especialidade. Então, antigamente, só tinha o barbeiro, né, que era o barbeiro que começou a medicina. Lá atrás, o cara arrancava o dente, o barbeiro arrancava o dente, tá certo? Quem não leu, leia o Physician. Physician. Né? The Physician. The Physician, né? Que era o cara que arrancava o dente, fazia tudo, fazia curativo e tal. É outra coisa, hoje nós estamos numa especialidade. Tem coisa positiva e tem coisa que a gente tem a oportunidade de melhorar. Né? Então, o que a gente faz é traduzir a fonte pagadora, tá? Para pública ou privada, tanto faz. Né? Então, eu estudo o medicamento, né? Eu e meu time, todo mundo que trabalha em acesso. O medicamento, a tecnologia, o serviço que seja, entendo, né, como isso está sendo visto dentro da empresa, para onde aquilo vai. A gente fala, ó, isso aqui é legal no SUS, isso aqui é legal na farmácia, isso aqui é legal na saúde suplementar. E aí começa a brincadeira. Né? Porque, por exemplo, muitas frases são ótimas para o médico, mas não tem nada a ver para o gestor de saúde. Não faz sentido. É a segunda linha de tratamento. Oi, linha, costura, né? Então, brincadeiras à parte, eu tenho que trazer como esse gestor, entender esse gestor, tá? Seja um gestor público, seja um gestor privado, e o que tem atrás desse gestor. Porque lá atrás, quando a Valéria e a Luciana Vasconcelos, que me levou, né, para acesso, né, e outros tantos, a gente falava operadora de saúde, né? É operadora de saúde, operadora. A área, e isso é brilhante, porque sabe como chamava a área de acesso quando eu comecei? Funding. Funding, Né? Que é financiamento, é buscar dinheiro. É igual chamar o gestor de saúde, a operadora de pagador só. Pagador, né? Entendeu? Ele não é um pagador, ele é um gestor do dinheiro alheio. Isso. Né? Alguém está com confiança naquela operadora, seja uma pessoa jurídica, uma empresa ou pessoa física, está dando o seu dinheiro para ele administrar, para quando você tiver um sinistro, tipo batida de carro, né? Aquele pegar o dinheiro e colocar no melhor lugar. Né? Então, acho que essa máxima, né? É a gente entender que hoje eu não tenho só operadora. Atrás eu tenho um monte de coisa. Né? E a gente começou a estudar o que tinha atrás daquilo. Tem uma coisa que está atrás que até hoje ninguém sabe mexer, pelo menos eu não conheço ainda. Se alguém souber, por favor, me fala, que é quem conversa com a empresa que paga a operadora de saúde. Né? Todo mundo já tentou, eu também, mas nunca a gente achou a maneira correta. Que é eu traduzir daí para essa empresa, daí eu lembro da Laís Perazzo, que lá atrás falava, lembra-se que você já fez mesas com a Laís, né? Gente, a gente tem que falar com essa pessoa, do RH, junto com o médico, que faz medicina do trabalho. Então, ainda tem um monte de coisa legal. Grande. Mas a gente faz a tradução, tá? Igual o gerente médico, a área médica, traduz o que precisa, como o médico recebe a informação e gosta de receber a informação. Né? E aí eu estou com a parte da responsabilidade de quem faz a gestão do dinheiro das pessoas. Perfeito. É isso que a gente faz. Na decisão de incorporar ou não determinada tecnologia. Exatamente. E disponibilizar para o paciente. E aí eu tenho brigas enormes em todos os lugares, porque muitas vezes o querer, aonde eu quero colocar a tecnologia, ou onde eu preciso, não é o melhor lugar. E aí eu falo que eu trabalho mais, Papini, eu e todo mundo de acesso, né? A gente trabalha mais para um convencimento interno do que o próprio mercado. Por quê? Porque a gente leva a dor de dentro. Eu estou escutando esse cara aqui fora. E estou falando, gente, isso não é assim. Isso não cola, isso não é por aí. Então, acho que é uma coisa apaixonante. E até para além da tecnologia, não é só pagar a tecnologia ali, seja um medicamento, seja um device, um equipamento que for, mas muitas vezes até a estrutura
né, do ambiente que vai absorver essa tecnologia. Às vezes não está preparado. Então, tudo isso vocês acabam analisando e levando alternativas que viabilizem essa incorporação. Isso é muito legal. E isso é uma das maneiras, por exemplo, acesso não é um dossiê e submeter para incorporação. Eu lembro de um caso maravilhoso, na época que eu era consultora, né, de uma empresa que tinha um determinado medicamento que tinha alguma coisa para anemia falciforme. Não lembro nem o medicamento, nem nada. E aí, assim, legal, estava lá, estava no SUS e não acontecia nada. Gente, uma pessoa, né, conseguiu, da equipe dessa indústria farmacêutica, conseguiu negociar 4 horas, tá, num hospital em Camaçari. Eu lembro do lugar, Camaçari, na Bahia. E por que Camaçari, na Bahia? Porque eles estudaram que ali tinha muita anemia falciforme, tá? Porque foi um lugar onde tinha chegada de navio e ficou muitas pessoas ali que tinham tendência à anemia falciforme, tá? E aí eles conseguiram colocar o gestor, que tinha um ambulatório, tinha médica ali que queria fazer para o paciente certo, porque eu acho que a pior coisa que pode ter para uma empresa, para o paciente, para o médico, é uma indicação que não deveria acontecer. Perfeito. Eu sou absolutamente contra isso. Então, você se harmonizar esses 3, olha, a médica quer fazer, né? Tenho 4 horas dessa sala vazia, né? Tem uma população ali que precisa. Foi maravilhoso, o negócio continua até hoje. Você viabilizou para todo mundo, né? E simplesmente de você fazer o quê? Uma coisa que é muito difícil o ser humano fazer. Escutar. Muito bom. Valéria, sabe que a prosa é boa, mas a gente sempre tem um limite aqui, que é o nosso tempo, mas também é gostoso porque deixa a sensação de quero mais, né? Podíamos ficar aqui conversando muito sobre esse assunto e outros que você conhece bem da área da saúde, mas para a gente endereçar aqui para o final desse episódio do Vozes da Saúde, que recomendação você daria para quem quer atuar na área da saúde? Seja um profissional, né, do setor, médico ou não médico, né, de outras profissões, ou mesmo como eu, um administrador, alguém que... os nossos colegas da indústria farmacêutica, que mensagem que você daria num olhar de futuro, né, projetando a nossa saúde no Brasil, o SUS, saúde suplementar? Qual seria essa mensagem? A primeira coisa, eu acho assim, o que eu gostaria que acontecesse para mim e para minha família. Bacana. É a primeira coisa. Se eu pensar como eu gostaria que a minha tia, que mora lá no interior, né, recebesse uma informação para não tratar de um jeito, tratar de outro, fazer um exame ou não fazer um exame, tá? E outras coisas. Como eu gostaria que essa informação chegasse para ela. Perfeito. Né? E aí, onde eu poderia atuar em relação a isso? Tem várias coisas que você pode fazer. Mas eu sempre penso, imagina uma pessoa ali, uma tia, um tio, um parente mais distante que não está ali junto com você. Como que você gostaria que fosse para ela? Perfeito. Que não deixa de ser um exercício de empatia, né? E aí, com isso, você começa a pensar como tem vários lugares que você pode atuar. E aí só tem 2 coisas para fazer, né? Escutar e estudar. Perfeito. Muito bom, Val. Obrigado pela sua presença. Papini, é uma delícia falar com você. Sabe que sou seu fã. Eu também sou sua fã, você sabe disso. Espero poder contar com você nas próximas edições e no dia a dia, né? Para a gente gerar esse impacto na saúde. Maior prazer, temos que fazer. Bom. Obrigado, viu? Papini, você faz a diferença. Tamo juntos. Pessoal, gostaram? Falei para vocês que ia ser legal. A Valéria é um poço, né, de conhecimento e mais do que isso, né, diversificação na construção da carreira dela é um grande exemplo para todos nós. E espero que vocês tenham gostado. Fica o convite aqui para o próximo episódio do Vozes da Saúde e um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Vozes da Saúde.